Tá sim, só tô entrando o ar aqui que agora tem que esperar. É muito mais difícil fazer isso do que fazer a live. Comecei a bugar de novo. Ai. O que eu faço com as mãos? Fala aí, meus atletas do Punce, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon Martins e hoje a gente vai dar continuação na playlist Fundamentos dos Punce. Mas a gente tem uma atualização dessa vez. Um Dzinho a mais, e agora já atualizou o nome do canal também, que antes era Professor Ramon Martins, agora é Mestre Ramon Martins, e o mestrão de vocês hoje vai ensinar sobre os chutes. Para isso, eu consegui aqui a nossa atleta juvenil de Punce, a Rafinha, tá? Pessoal, a Rafinha agora nos próximos vídeos ela vai começar a aparecer bastante, que ela vai ser meio que a minha marionete aqui, a minha cobaia, para fazer os vídeos, tá? Só tem um detalhe, a Rafinha acabou fazendo uma lesão. Qual é a perna que tu lesionou, Rafa? A esquerda. A esquerda, tá? Então tem uns chutes que ela vai conseguir chutar normal, outros que ela vai ter que adaptar, e vocês vão ver ao longo dos vídeos que provavelmente ela fique meio perneta, tá? Mas vai dar pra entender tudo, nem se preocupem, tá? A gente tem 4 chutes principais que a gente usa no Punce reconhecido. Eles são o Apchagi, o chute básico, aquele pra frente que a gente conhece, o Dolyochagi, que é o chute pro lado, o Yopchagi, que é o chute com a faca do pé, e o Pyojokchagi, que é o chute com o alvo. A gente vai abordar os 4 agora e eu vou explicar para vocês no detalhe o que vocês precisam mostrar para o árbitro na hora da competição, para vocês tirarem a melhor nota e terem o mínimo de dedução possível. Então o primeiro chute que a gente vai fazer é o Apchagi. Rafinha, no teu lugar aqui agora. O Apchagi, ele é um chute que ele tem que ser feito com Apchuk, que é essa parte do pé aqui, tá? Então, quando a gente for fazer, a gente sempre tem que apontar o Apchuk para o teto. Independentemente da altura que a gente faça o chute, sempre o Apchuk para o teto. Então, agora a Rafa de lado vai mostrar para vocês. Vira para lá. Só levanta o pé para mim aqui. Faz a posição. A posição do pé é o seguinte. Vocês vão contrair a panturrilha como se estivesse acelerando no carro e, ao mesmo tempo, vai puxar os dedos para trás, tá? E é essa parte do pé que tem que estar apontada para cima, certo? Então, se a Rafinha for um atleta que chuta baixo, que ela não tem a mobilidade suficiente para chutar alto, o pé dela tem que ficar um pouquinho mais assim para o Apchuk estar apontado para o teto. E digamos que ela seja uma atleta, põe no meu ombro, que chute mais alto, esse pé já vai ficar um pouquinho mais anteriorizado para conseguir apontar para o teto. Se a Rafa fosse aquele tipo de atleta que consegue chutar quase vertical para cima, o pé dela ia estar bem apontado para cima. Certo? Esse é o primeiro detalhe do Apchagi. A segunda coisa é o pé de apoio. Sempre que ela for chutar, pode chutar baixo aqui, o pé de apoio não importa, ao contrário dos outros chutes, a posição que ele está. Então ele pode estar para frente, ele pode estar mais para o lado, ou ele pode estar mais para trás também. Tá? O que é importante na perna de apoio? Ela tem que estar com o joelho sempre esticado, tá? Qualquer vez que ela chutar e dobrar o joelho, a gente vai ter um desconto de 0,1 no nosso Punce. Faz um chute dobrando o joelho, Rafa. Ó, dobrou o joelho. Isso daqui é um mecanismo de compensação, que acaba que é inconsciente e quase todo mundo acaba fazendo. Então, sempre que vocês forem fazer o Apchagi, lembrem de contrair a perna de baixo também, tanto para dar estabilidade, quanto para vocês não tomarem o desconto do joelho. As mãos. As mãos têm que estar sempre coladas ao corpo, tá? Eu sei que parece um pouco estranho fazer um chute e ficar com as mãos assim, mas é o que a gente tem que fazer. Rafa, de lado também de novo. A Rafa, ó, vai grudar os braços e vai fazer o chute. Entenderam? Então, essa é a execução básica, tá? Qual que é o grande detalhe no meio do Punce para a gente colocar esse chute? Vamos fazer do Yuja, pode fazer alguma aqui, tá? Agora, essa é a parte do final do Yuja Punce. A Rafa vai dar o chute e antes dela cair para o soco, ela tem que armar na posição de preparação do chute a armação do próximo golpe. E depois ela vai entrar para fazer o próximo golpe, certo? Então isso aqui é muito importante. Antes do golpe, ela está no pum anterior, ela está nesse movimento. Quando ela for preparar para o chute, os 2 braços vão ir para o peito, e ela vai fazer o chute e ficar com a perna no ar. Fez o chute, ela prepara a alavanca, e agora quando ela conectar no chão,
ela vai engatar o próximo golpe. Vai. Certo, pessoal? Tem que se atentar nesses detalhes. Lembrando que o olhar de vocês sempre tem que seguir a ponta do pé, tá? Então, se eu sou um atleta que tem menos mobilidade e eu chuto a altura da cintura, eu vou olhar para a ponta do meu pé que está na altura da cintura. Se eu tiver muita mobilidade e chutar nessa altura, eu tenho que apontar meus olhos sempre para a ponta dos pés, tá? Lembrando que a dedução do olhar é 0,3, independentemente do movimento que seja. Uma outra coisa também que é importante lembrar da função do olhar, no Apchagi, principalmente os atletas que têm mobilidade muito alta, tem que cuidar para quando olharem lá para cima, levarem só o olho e não fazer assim com a cabeça, tá? A cabeça, ela sempre tem que ficar reta e é o olhar que segue a ponta do pé, tá? Então cuidem, atletas que chutam muito alto para não fazerem assim na hora do chute, tá? Isso acaba diminuindo a nota de apresentação e também dá um desconto de 0,1. Próximo chute que a gente vai fazer é o Dolyochagi, que é o chute com o peito do pé para a lateral. O que é muito importante, tá? Esse é um chute que entra bastante em evidência no Ilk-Jump-1C, tá? O que acontece? Ele é um chute que tem que entrar totalmente lateralizado. Então ele sempre vai ter que pegar no rosto do adversário para o lado e não na diagonal, como muitas pessoas acabam fazendo. Então, fazer dessa forma é errado. O jeito certo é fazer para o lado, tá? Então o pé tem que pegar para cá. A Rafa vai mostrar para vocês agora, Rafa de frente para eles. A posição das mãos, tá? A mão, que é do mesmo lado da perna que vai chutar, ela fica à frente do umbigo, fechada, com a palma em frente para a barriga. E a mão da perna de apoio vai ficar na faixa daquele modo normal que a gente está acostumado, tá? Então a Rafa prepara um Pitromaki do Ilk-Jump. Aí, tá? Agora a Rafa, quando ela for preparar para chutar, ela vai juntar as mãos, vai bater, vai olhar de novo e depois vai cair, tá? Que é aquela função de segurar o movimento antes de entrar no próximo. Vamos notar outro detalhe. Quando a Rafa chutar, vocês vão ver que o pé dela, em vez de parar bem no meio do alvo, ele vai passar 30 graus para o lado. E isso é muito importante. No Dolyochagi, a gente sempre tem que passar o pé 30 graus para o lado, tá? Vamos lá, Rafa, pode fazer. 1. E caiu, tá? Então o pé dela passa. Qual que é a posição correta do pé? Pode... Presta o pé. De lado. A gente tem duas posições corretas. Tanto o peito do pé, pegando inteiro, pé de bailarina para o lado, tá? Quanto também com o Apchuk, do mesmo jeito que a gente fez o Apchagi. As duas formas são válidas, tá? E por fim, o pé de apoio, agora vamos fazer para o lado ali. O pé de apoio tem que estar totalmente virado para trás. Então ela vai fazer o chute para lá, o pé dela tem que estar apontado para cá, tá? Faz aí pra gente ver. Vamos dar uma ênfase no pé de baixo. E volta. Aí. Tá bem, pessoal? Esse é o Dolyochagi. Pessoal, o terceiro chute do nosso vídeo vai ser o Yopchagi. E esse aqui, com certeza, é o mais difícil deles e é o que mais dá problema, principalmente na hora de treinar atletas, tá? Vamos prestar bastante atenção. A parte das mãos fica exatamente igual ao Dolyochagi, que foi o chute anterior. E a parte da perna de apoio também. Tem que estar virada 180 graus, no caso para o lado contrário de onde a gente está chutando. O grande esquema aqui é a pendulação, para a gente conseguir fazer o chute da maneira certa, e também jogar o joelho de apoio lá para frente e depois voltar, certo? Então primeiro a Rafa vai fazer de lado. Qual é a perna que tu consegue? Tá, beleza. Então tá. Quando a gente for fazer, pode ser do Ojapun-C, a Kubi alguma aqui, aí, tá? Quando a gente for fazer, faz sem a mão dessa vez, tá? Só pra gente demonstrar. Quando a gente vai fazer o chute, é preciso o joelho é preciso que o joelho venha até aqui, para depois a gente conseguir esticar e voltar, tá? Isso daqui exige bastante equilíbrio. Primeiro, tendo que jogar o centro de gravidade do corpo mais para frente, para a gente não acabar desequilibrando, como aconteceu comigo agora. Então, eu tô aqui, eu chuto, eu jogo lá para frente o meu centro de gravidade e depois eu volto, tá? Isso é muito importante. Agora eu vou fazer aqui, Rafa me dá a mão. Vai lá, chuta. E fica. Ó, ela jogou o peso lá para trás, para depois ela poder voltar e cair no chão, tá? Isso é muito importante. De frente para lá agora.
A angulação do pé também, a angulação do pé é muito importante. O mindinho sempre tem que estar mais baixo que o calcanhar. No caso aqui dela, dá para ver claramente, ó, que o mindinho está numa linha abaixo do calcanhar. Sempre dessa forma. Quando o mindinho ultrapassa o calcanhar, a gente tem uma descaracterização do chute. E isso daqui já começa a aparecer mais um dolyochagi, tá? Então, o joelho está aqui. Quando ela voltar, o joelho encolhe para perto do corpo. Quando ela chuta, o joelho afasta. Ela encolhe, o joelho aproxima, certo? Esse é o Yokuchagi, pessoal. E agora, para finalizar, o último chute dos 4, o Pyojokuchagi. Esse é o mais simples dele e acaba sendo bem tranquilo de fazer. Vamos fazer do Chuja. Como que funciona? O pé de apoio virado para frente e a mão que sobra a gente vai colocar aqui no peito, tá? É como se fossem aquelas duas, só que essa tá de alvo, por isso que é Pyojokuchago. Então, eu bato de lado, tá? Então eu preciso que essa região do meu pé bata bem no meu alvo. E para isso acontecer, eu tenho que estar com a perna encolhida mesmo, certo? Então eu tenho que, com o meu joelho dobrado, bater no alvo. E aqui o que é importante? A mão tem que sempre ficar parada e não ir acompanhando o chute. Fica bem no meio da câmera aqui, Rafinha. A mão fica parada e a perna que vem de encontro, certo? E bem o lado. E uma coisa que não pode acontecer é a perna vir aqui e bater de raspão. Isso não. É na altura do rosto e tem que bater bem de lado, certo? Vai lá, Rafa, pode fazer? E... viram, pessoal? Mão bem reta para frente, bateu o pé e entrou no próximo movimento. Então, pessoal, esse foi o vídeo dos chutes do Punse reconhecido. Eu peço muito que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo, ativem as notificações, tá? Não esqueçam disso, que é muito importante. E vamos seguir estudando Punse para a gente elevar cada vez mais o nível. Até a próxima!